Namastê! E aí, seres de luz, tudo bem, gente? Como é que estamos? Que saudade! Então, gente, que nem eu botei lá nos stories ontem, eu senti de fazer as nossas lives de novo. Tava sentindo muita falta. Estar aqui faz parte da minha rotina, inclusive quando eu não tô aqui, eu saio da rotina, então é importante, eu gosto de estar aqui compartilhando o que eu tô aprendendo com vocês, né? E aí senti de novo de fazer os 27 dias e falar um pouco mais sobre a beleza, né? Porque o meu propósito aqui é trazer um pouquinho e transmitir essa nova consciência da beleza vibracional. E com esse tempo eu fui estudando mais algumas outras coisas, entendendo um pouco mais essa essência da beleza, né? Qual é o significado mesmo por trás, até da palavra, o que os filósofos da época, já antes de Cristo, né? O que eles pensavam sobre a beleza. E eu nunca tinha feito esse aprofundamento, assim, sobre o que é a beleza, né? O que a gente pode ver como belo, porque é algo que a gente vê que é muito relativo para as pessoas, mas ao mesmo tempo também existe toda essa questão da nossa visão, né? Daquilo que o nosso cérebro vai interpretar o que é belo, e ele busca essa beleza, né? Essa simetria. Então eu já trouxe alguns estudos, né, relacionados à beleza, que eu trouxe em forma de texto até as últimas vezes que eu fiz, os 27 dias, e senti de retomar, então vocês vão ver que eu vou retomar alguns assuntos para aprofundar um pouco melhor, para também trazer de uma forma mais didática, digamos assim, né, de forma de post de carrossel, enfim, e pra gente se aprofundar mesmo, né, porque que nem eu falo, eu trago aqui nas lives de uma forma mais simples, né? De uma forma em que a gente realmente consiga ir quebrando essas distorções do coletivo e que a gente vai integrando isso aos poucos, né? Que a gente não traga isso de uma forma pesada, porque eu sei que esse campo coletivo da beleza, ele é muito forte, né? E é algo que eu me conectei desde sempre. Então, para quem tá entrando aqui e quem é novo e for assistir a live, né? Eu sempre me conectei com a beleza, sempre gostei. Eu sempre fui uma pessoa extremamente vaidosa e escolhi trabalhar na área da beleza. E aí depois, com o tempo, fui descobrindo que eu tinha um agravamento muito grande em relação à beleza. Então é algo que eu vejo que é um chamado mesmo para me aprofundar mais sobre isso, né? E entendendo um pouco mais sobre energia, sobre campos de energia. Eu fui aperfeiçoando o que é essa beleza vibracional, né? Que é muito que a minha mestra traz dessa nova consciência. E eu vi que realmente existe uma essência por trás disso, né? E o quanto é importante a gente resgatar essa essência da beleza, né? Porque a gente acaba pegando tudo aquilo que é muito... Tudo no universo, na verdade, né? Se a gente for parar pra pensar de uma forma... de todas as coisas que existem, digamos assim, existe sempre uma pureza em tudo, né? Inclusive, por exemplo, nos posts do meu mestre, né? Quem não sabe, eu tenho 2 mestres espirituais, que é a minha mestra, Noemi Marcela Badiali, e tem o Alan Mello, que é o companheiro dela. E ele trabalha na dança e ele vem trazendo muito essa questão até sobre o funk, né? Que muitas pessoas têm um preconceito com a música e que olham muito para esse lado mais negativo sobre o funk, né? Por quê? Porque muitas músicas, elas trazem muito essa questão mais hipersexualizada, assim, né? Sobre o sexo, né? Sobre um pouco a questão do desrespeito em relação ao sexo, que é algo extremamente sagrado, né? Então, a gente normalmente tem essas aversões, né? Em relação a isso.
E aí ele trouxe esses tempos um post falando sobre isso, né? Sobre a questão de a gente resgatar a essência do funk, a essência do porquê que nasceu nas favelas, enfim. Então a gente vai perceber que todas as coisas, todos os assuntos, eles sempre tiveram uma essência, uma pureza ali, né? Só que ao longo do tempo, conforme as pessoas vão acessando essas informações, né, digamos, esses campos de informações, muitas coisas vão se perdendo, né? Então, o funk sim existe uma essência dele, né? Então, se a gente for estudar a fundo sobre esse assunto, for escutar uma música desde o início, né? Tipo, esses funk muito mais antigos, você vai ver que tem uma essência ali, que tem uma beleza naquela música, diferente do que tem hoje na atualidade, né? Então, a gente percebe que todos os assuntos, eles nascem dessa pureza, dessa inocência do ser. Só que ao longo do tempo a gente vai distorcendo tudo. E eu vejo que a beleza é muito isso. A gente distorceu a essência da beleza, do que realmente é belo, né? O que é agradável para nós, né? Então a gente vai ver que existe muito essa diferenciação, né? Por isso que eu senti de estudar um pouquinho até essa questão de como os filósofos veem essa beleza, para a gente poder começar a quebrar isso e entender o que é a beleza vibracional, né? Que é essa nova consciência dessa beleza, onde a gente consegue transmitir a nossa beleza através da nossa essência, de saber que não é o externo, e sim internamente. Só que também tem esse equilíbrio, né, entre a aparência e a sua essência, que você consegue transmitir para o mundo, você consegue transmitir através do seu campo de energia, né? Você acaba se tornando uma pessoa até muitas vezes magnética. Lembrando que quando você entende essa essência, você consegue transmitir essa beleza para o mundo, né? E as pessoas começam a ver essa beleza em você. A gente também trabalha muito essa questão até de, por exemplo, dos vícios, das sensações, né? O vício, por exemplo, da sedução, de você usar a sua beleza como poder, de daqui a pouco querer conquistar pessoas, querer seduzir pessoas. Então, entende que a beleza, ela tem muito isso, ela tem essa questão até de, por exemplo, a gente usar por malefício, né? De achar que... achar não, você sente que você se torna até muito poderoso por causa da sua beleza. E aí você acaba distorcendo isso também. Então a gente vai, ao longo desses 27 dias, a gente vai quebrar muito isso, essas coisas, né? E outra coisa que eu senti de falar também, em relação à beleza, é sobre o meu processo, né? Porque eu até comentei nos stories que eu tive que passar por um processo de sofrimento um pouco, né? Nessa questão da distorção da beleza, para poder realmente resgatar essa minha autoestima, né? Que eu sempre sofri com baixa autoestima, sempre tive problemas em relação a isso. Era algo que eu nunca tinha parado para observar, que eu tinha essa baixa autoestima comigo, né? E foi ao longo das experiências e observando, acessando essas memórias erradas, que eu vi que realmente eu tinha uma autoestima muito baixa. E que essa autoestima estava sempre relacionada ao meu peso, essa questão de engordar e emagrecer, e aí depois eu descobri que eu tinha uma compulsão alimentar. Então eu senti de também falar sobre esses pontos que foram importantes. E principalmente sobre essa questão de baixa autoestima, compulsão alimentar, essas comparações que eu tinha com a beleza de outras pessoas, a validação que eu tive em relação ao corpo. Então eu senti de resgatar um pouco esses assuntos e trazer um pouco para vocês, e trazer a minha clareza, né? Lembrando, gente, que é o meu processo, então eu vou relatar aqui o meu processo, como eu fiz no processo de autoconhecimento, nessa investigação interna que eu tive comigo, né? Eu sei que, por exemplo, o assunto de compulsão alimentar é algo extremamente, digamos, complexo, que a gente precisa realmente, quando a gente entende isso, a gente precisa buscar ajuda de profissionais da saúde, né?
Eu, por exemplo, na época em que eu acessei isso e que eu tava nesse processo da compulsão, eu acabei não procurando nenhum profissional, né? Eu acho que o único que eu conversei sobre isso foi a minha nutricionista, que é onde ela me trouxe alguma clareza em algumas questões em relação à alimentação. E aí eu já tava nesse processo de cura, né? Que foi onde eu realmente curei a compulsão. Então é algo que eu sei que eu vou relatar sobre a minha experiência, mas é muito importante vocês terem consciência de que é importante, né, se você descobrir essa compulsão, porque já me relataram isso, né, por isso que eu tô falando, você procurar ajuda profissional, né, não passar por esses processos sozinho, né, procurar a orientação de alguém que possa te ajudar. Enfim, gente, daí eu botei aqui o que é beleza, né? Então, assim, eu tava aqui meditando pra ver o que a gente ia falar. E aí senti de falar um pouquinho sobre o que é beleza. Eu já tinha trazido esse assunto antes. E aí eu tava pesquisando aqui, né, hoje de manhã, sobre o que é beleza, né? O que é belo. Então é uma pergunta onde muitas pessoas se questionam, né? Pra realmente entender por que muitas pessoas falam que a beleza ela é relativa, mas ao mesmo tempo, quando você olha, por exemplo, a natureza para um pôr do sol e vê aquela beleza magnífica das cores, né? Aquilo te desperta aquele olhar de êxtase mesmo, né? Dizer, meu Deus, como isso é lindo, né? E tem toda uma questão por trás, realmente, né? De que realmente nessa questão da neurociência, né? Ela traz essa questão de que realmente o nosso cérebro interpreta o que é belo, o que não é, né? Então, aquilo que é bonito, até a relação das cores também, né? Se, por exemplo, a gente está vendo um pôr do sol, as cores, elas influenciam no nosso psiquismo, né? Então, a gente vai entender que existe algo por trás, né? Só que cada um vai interpretar a beleza de uma forma diferente, né? E eu vou aprofundar mais essas questões dos filósofos que eu falei para vocês, só que eu senti de falar aqui sobre essa questão de, por exemplo, né, o Sócrates. Deixa eu tentar aqui achar. Aqui. Ele foi um pensador da Grécia Antiga, né? E ele acreditava, por exemplo, que o belo era uma concordância pelos nossos olhos e ouvidos. Então é algo que era muito relacionado aos nossos sentidos sensoriais, né? Então aqui na visão dele diz que o belo é útil, que o belo é útil. Ou seja, a beleza não está associada à aparência de um objeto, mas o quão proveitoso ele for. Então, por exemplo, para ele não estava associada essa questão de algo que é belo porque você tem esse olhar de êxtase, sim, essa questão de que ele é proveitoso, aquilo faz sentido para você como algo prático. Então a gente vai ver que a beleza ela é muito, cada pessoa fala de uma forma diferente, né? E aí sobre essa questão da beleza vibracional, a gente também vai perceber isso, né? E eu já trouxe muitos exemplos de que, por exemplo, você tá em algum lugar e você tá, sei lá, numa festa, e aí você olha pra alguém e aquela pessoa chama muita atenção de você. Só que é uma pessoa que, por exemplo, não faz muito o seu estilo em questão de, sei lá, você tá numa festa e você tá querendo ficar com alguém, foi com a intenção de realmente conhecer uma pessoa, né? E você olha pra aquela pessoa ela nem faz muito seu estilo, assim. Só que tem algo nela que chama a atenção de você. E você não sabe explicar. E aí você vai lá, troca uma ideia com aquela pessoa. E você não, de primeiro momento você não vê beleza nela, mas você continua conversando, você vê que você sente que tem alguma coisa diferente naquela pessoa e tal. E aí, quando do nada, desperta aquele sentimento de dizer, meu Deus, olha que pessoa bonita, né? E o porquê isso?
Isso é um campo de energia informando, né? A beleza que tem naquela pessoa. Mas esse campo de energia informa a beleza, mas essa beleza que a pessoa sente dela mesma, que ela tá bem com ela mesma, né? Então, por exemplo, às vezes é uma pessoa que pode ser que externamente, né, no seu olhar de relação ao que é belo ou não, ou, por exemplo, se a gente vê realmente que existe essa questão no nosso cérebro, de você olhar para aquela pessoa e ela nem ser muito bonita, mas daqui a pouco a conversa dela, o intelecto dela, porque às vezes a gente também não vai de primeiro momento. Tem muitas pessoas que preferem 1000 vezes achar a pessoa bonita. Ops, voltamos. Muitas vezes a gente vai achar bonita a pessoa pelo intelecto dela, pela inteligência, pela questão emocional, pelos valores dela, do que pela própria beleza, né? Isso eu falo particularmente de mim, que eu prefiro 1000 vezes ir pela conversa. Eu gosto de olhar para pessoas e sentir como é que ela é, sabe? Por exemplo, sentir se, por exemplo, ela tem um coração bonito, puro, ela tem uma inocência no olhar dela, como é que ela vê o mundo, como é que ela se percebe. Então eu vejo que eu vou muito por esse lado também, pela essa conexão mais profunda, e nem sim pela aparência em si, né? E você vai perceber que você vai conseguir sentir isso. E a beleza vibracional, ela fala muito sobre isso. Então a gente consegue quebrar essa questão até de padrão que tem no coletivo, porque você vai perceber que não é o padrão em si, e sim essa beleza de vibração que essa pessoa emana. Então, se essa pessoa, por exemplo, ela, no seu senso, ela não é bonita, mas pra ela é uma pessoa que busca o autoconhecimento, ela é uma pessoa que estuda, que ela se trabalha, que ela se ama, ela se gosta, e ela realmente tem esse olhar de aceitação de eu sou assim, eu vim assim no mundo e vou me empoderar do jeito que eu sou, ela se torna uma pessoa bela. É algo inevitável, vai ser algo que isso vai transcender nela. Então, todas as pessoas que se conectarem com ela, tiverem uma conversa, ela vai despertar essa beleza. E isso que é a beleza vibracional, né? Então, esses 27 dias a gente vai retomar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante, é um assunto que eu consigo me comprometer em trazer novas visões para vocês em relação a isso. Então, saiba que a gente vai estar aí nessa jornada de novo. Hoje eu comecei o vídeo já conversando com vocês, mas eu acho que vou fazer uma meditação guiada, talvez, não sei. Eu vou ver o que eu posso fazer, porque eu sei que é muito bom a gente também ter uma prática, né, de realmente meditar sobre o que a gente está refletindo, né, qual é o assunto que eu tô trazendo, e a gente poder ter uma compreensão melhor sobre isso. E que mais? E tem outros assuntos também que eu quero trazer. Eu tô com um projeto muito lindo que ele tá sendo desenvolvido e eu pretendo terminar de desenvolver ele agora nesses 27 dias, né? Então eu vou comentando com vocês, mas para deixar já de antemão, eu estou criando o meu curso online que eu sempre quis fazer e que eu sempre quis trazer, que é sobre essa questão da beleza, né? Que são 5 passos para a gente não ter uma imagem negativa sobre nós mesmas. Então eu trouxe todas o conhecimento e as ferramentas também que eu utilizei para poder realmente quebrar esses campos de distorções relacionadas à beleza. Então eu vou conversar com você sobre esses 27 dias sobre isso, né? Para falar sobre o curso, e ele é maravilhoso, né? Não está pronto, mas eu sinto que ele é maravilhoso. E vai ser é o primeiro curso que eu tô montando para vocês realmente conhecerem o meu trabalho. Então vai ser um valor mega acessível mesmo, que tipo dá um valor de um iFood, por exemplo, que você pede para comer no final de semana. Então, realmente é
um curso onde eu tô apostando todas as minhas ferramentas e eu sei que vai ajudar vocês. Mas a gente vai conversando com ele ao longo do tempo e eu vou compartilhando isso com vocês também através dos posts. Enfim, gente, eu queria transmitir isso hoje, no nosso primeiro dia. Se vocês sentirem, tiverem sugestões para me trazer sobre algo relacionado à beleza, algo que não ficou, por exemplo, muito esclarecido, estou abrindo meu campo de energia para que vocês possam me trazer essas questões também. É importante a gente ter essa troca e saber que eu tô aqui servindo, que é o meu propósito, que é transmitir aquilo que eu tô integrando dentro do meu campo de energia durante as minhas experiências e também os estudos que eu tenho, né? Os cursos que eu faço, porque vocês sabem também que eu compartilho muito a questão dos estudos que eu tenho com a minha mestra, porque eu faço cursos com ela, né? Ela traz essa questão da beleza vibracional. Estou me formando também como terapeuta de cura energética com ela, então a gente vai aperfeiçoando esses assuntos conforme os cursos também. Então, se tiverem sugestões, sabe que eu estou super aberta para receber da melhor maneira possível. Saiba que se você tá aqui, você assistiu esse vídeo, você tá realmente abrindo seu coração para receber essa nova consciência da beleza vibracional. Saiba que essa transmissão é via campo e também de coração para coração, porque é algo que eu peço muito para que as pessoas que venham para o meu perfil, elas possam se conectar comigo através da sabedoria do coração e não pela mente, porque é difícil você entender algo pela mente. Quando se fala de nova consciência, sobre física quântica, sobre todos os assuntos relacionados à energia, você realmente precisa limpar e purificar a sua mente, abrir o coração para acessar essa nova consciência, porque se você vem pela mente racional, aquela mente onde você quer uma explicação lógica daquilo, é algo que é difícil de você acessar, porque o trabalho em si ele é muito mais profundo. Mas se você tá ouvindo e faz sentido para você, ou você tá se abrindo só para receber uma nova informação, saiba que é maravilhoso também quando a gente se abre, né, para receber informações diferentes, de mundos diferentes, porque eu sei que o meu mundo é bem diferente de muitas pessoas, né? Então eu sei desse impacto e faz parte desse processo, dessa nova consciência, da nova era, do novo humano, né? Porque a gente realmente está modificando muitos nossos paradigmas, né? Daquilo que a gente achava que era o correto, que era o certo. Então, falar da beleza vibracional, eu sei que é algo novo, eu sei que é algo em que nem todo mundo conhece e que é algo bem diferente muitas vezes. E é algo também que eu estou aprendendo e estou trilhando esse caminho. E sei que é tudo novo, né? Tanto pra mim quanto pra vocês. Então a gente tá junto nesse processo. Tá bom, gente? Então é isso. Isso é por hoje. Amanhã a gente conversa um pouco melhor. Vou fazer posts sobre esse assunto. Então logo, logo eu estarei postando algumas coisinhas pra vocês. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.